Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar uma mensagem para vocês, tá? Que Deus quer que vocês ouçam com atenção, tá? Prestem muita atenção nessa mensagem porque ela é muito importante e Deus quer que vocês saibam disso que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, todos nós sabemos que Deus, quando Ele entra nas nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós temos a união, a comunhão com Deus e com nosso Senhor Jesus, Ele nos concede um Espírito, o Espírito Santo que irá nos conduzir, que irá nos ajudar, né? Que irá nos avisar sobre o que fazemos de certo, o que fazemos de errado, que irá nos alertar sobre todos os perigos ao nosso redor. E o mesmo Espírito Santo, ele nos concede dons que Deus, ele entrega para nós, que Deus pede para entregar para nós. Então, o mesmo Espírito Santo que nos é concedido, ele nos dá dons, tá? Então, gente, quando nós temos esses dons, nós devemos usá-los, tá bom? Nós devemos usar estes dons. Porque se Deus nos concede esses dons, é porque nós estamos adentrados às promessas que Deus ele tem para nós. Então, para que nós possamos cumprir as promessas de Deus, tá? Para que nós possamos cumprir a missão que Deus coloca em nossas mãos, nós devemos utilizar esses dons que nos é dado, tá certo? Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção nos dons que nos é concedido, tá bom? E nós só sabemos como que nós podemos usar esses dons através do contato, da comunhão com Deus e com nosso Senhor Jesus, tá? Ele nos irá instruir através do Espírito Santo de Deus que nos é concedido, nos dará as instruções e os ensinamentos certos de como devemos utilizar esses dons, tá? Nós devemos saber utilizar esses dons de forma correta e de acordo com a vontade de Deus. Os dons que nos é concedido através do poder de Deus, nós devemos utilizá-los para glorificar a Deus e para ajudar outras pessoas, edificar e transformar a vida dessas pessoas através de nossos dons, tá? Então é muito importante nós sabermos usar estes dons, tá certo? Não tem, gente, a história de Esaú e de Jacó? Esaú, como ele era o filho primogênito, ele nasceu primeiro do que Jacó, porque eles eram gêmeos, né? Então, Esaú, ele nasceu primeiro, ele foi o primeiro a nascer. Então, lhe foi concedido a primogenitura, tá? E a primogenitura recebia as bênçãos de Deus, né? Todo filho primogênito, homem, recebia as bênçãos de Deus, tá? Só que Esaú, ele não dava valor para essa primogenitura. Tanto, gente, que Esaú, ele chegou um certo dia, né, depois dele fazer o serviço dele, né, que ele era caçador, né, gente? Então, Esaú, ele era um homem valente, né, e tudo. Então, o que acontece? Depois dele ter chegado cansado e faminto dentro de casa, ele viu Jacó preparando um guisado de lentilhas. E aí o que acontece? Jacó fala para Esaú que ele só poderá comer esse guisado de lentilhas se ele concedesse a primogenitura dele para o Jacó, entendeu? Então, Esaú, como ele não ligava para isso, como ele não dava valor para a primogenitura dele, ele falou, tudo bem, pode ficar com a primogenitura que eu quero o guisado de lentilhas que eu estou faminto. Então, ele pega aquele guisado de lentilhas, ele come e concede a primogenitura dele para Jacó. Sendo, gente, que depois disso, Deus viu, né, como Esaú tratava a primogenitura com maior desdém, né, que ele não dava nenhum tipo de valor, que Deus concedeu para Jacó a primogenitura, porque Deus viu no coração de Jacó que ele gostaria muito de ter aquela primogenitura, ele queria muito isso. Já Esaú, não, Esaú tinha esse dom
só que não dava valor. Então Deus concedeu a primogenitura para Jacó. E daí, quando Isaac foi conceder a bênção para o filho primogênito, né, que no caso deveria ser Esaú, foi enviado Jacó no lugar de Esaú, porque Esaú teve umas coisas para resolver, então ele não chegou no horário, mas Jacó estava lá e a Rebeca, né, a mãe de Jacó, enviou Jacó ali para receber as bênçãos do filho primogênito. Quando Esaú chegou e viu que o pai tinha concedido todas as bênçãos de Deus para Jacó, ele ficou mas tão triste, mas tão arrependido daquilo, que ele chorou tanto, gente, ele ficou tão mal, mas Isaac não tinha mais o que fazer, porque ele já tinha concedido todas as bênçãos para Jacó, tá? Então, gente, olha só, tá? Como que é a gente não dar valor aos dons que Deus dá para nós, porque se nós não damos valor para os dons que Deus nos concede, esses dons são tirados de nós e é dado para uma outra pessoa que irá valorizá-lo. Então, gente, eu vou ler aqui para vocês a parábola dos 10 talentos, que fica no capítulo 25 de Mateus, versículo 14 a 30, que diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem estás, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu visse, receberia o meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, gente, aqui você vê, né, a parábola dos 10 talentos, né? O senhor rico, né, o homem que deu para os seus servos o talento é Deus, tá? E os servos são servos de Deus, né? Então, para um foi concedido 5 talentos, para outro foi concedido 2 talentos e para o outro foi concedido 1 talento de acordo, né, com o merecimento de cada um. E o que tinha 5 talentos foi lá e adquiriu mais outros 5 talentos, né? Então ele ficou com 10 talentos. O outro que tinha 2 talentos, ele foi lá e conseguiu, né, mais outros 2 talentos, então ele ficou com 4 talentos. E o outro que foi concedido 1 talento foi lá e ao invés de usar esse talento e multiplicar esse talento, adquirir um outro talento, não, ele foi lá e escondeu.
E aí foi apresentados ao Senhor que tinha dado a eles os talentos, né? Então, o que tinha 5 apresentou mais outros 5, o que tinha 2 apresentou outros 2, e esses tiveram a sua recompensa. O Senhor os recompensou, né? Agora, o outro que tinha 1 talento foi lá e falou, né, que não tinha conseguido outro talento, que tinha guardado aquele talento, né? Mas não apresentou mais nada. Então, o Senhor ficou furioso com ele. E daí o que aconteceu? Ao invés dele ter a sua recompensa, ele perdeu a recompensa dele, foi tirado esse talento que ele tinha, dado para o que tinha 10 talentos, né? E esse servo foi jogado no lago de fogo, onde haverá dor e ranger de dentes, né? Sofrimento eterno, né? Então esse herdou o quê? A condenação eterna, porque não utilizou o talento que o Senhor Deus tinha dado para ele. Então é isso que Deus quer que a gente saiba, que se Ele concede talentos para nós, independente se seja 5, se seja 4, 3, 2 ou 1, nós devemos usar corretamente, de acordo com a vontade do Senhor. Nós não podemos esconder esses talentos, porque se nós escondemos os talentos que Deus dá para nós, nós estamos escondendo uma grande preciosidade que nós poderíamos estar usando para glorificar o nome do Senhor Deus Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo, e para ajudar, edificar e transformar a vida do nosso próximo. E aí, nós fazendo todas essas coisas, nós teremos a recompensa que nos é dada pelo Senhor Deus Pai e nosso Senhor Jesus, né? Nós também transformaremos a nossa vida, principalmente adquirimos a salvação da nossa alma e a vida eterna por conta disso, né? Então, todos os dons que Deus nos dá, nós não podemos esconder, nós não podemos desvalorizar, pelo contrário, nós devemos valorizar todos os dons que nos é concedido, tá? Para que nós possamos glorificar o nome de Deus, ajudar o nosso próximo e também transformar a nossa vida, adquirindo a salvação de nossa alma e a vida eterna. E também, gente, se Deus, né, Ele quiser nos dar recompensas aqui nessa terra também, através dos nossos dons e talentos que nos é concedido, Ele nos dará, tá? Através da honra e da glória dEle, tá bom? Então, nós não podemos desvalorizar esses dons que Deus nos dá, que nem Esaú fez. Esaú desvalorizou o dom que Deus deu para ele. Então, o que foi que aconteceu? Esaú, além de pecar, né, negar a glória de Deus na vida dele, ainda concedeu de graça os dons que era para ser dele para o seu irmão Jacó. E Deus fez isso, que isso acontecesse, porque Jacó merecia muito mais do que Esaú, porque Jacó, com certeza, ele se esforçou, né, para ter esses dons, praticamente, né, fez de tudo para tirar esses dons do irmão, porque ele queria muito essa oportunidade para ele, e Deus viu, né, que Jacó, no seu coração, ele queria muito esses dons e foi concedido para Jacó, porque Deus sabia que Jacó iria valorizar esses dons, uma coisa que Esaú não estava fazendo. Então, gente, vamos ter cuidado com isso, porque aqui Jesus mesmo fala, né, que aquele que não der valor para o seu dom, por mais que seja um dom só, gente, se essa pessoa ela não conseguir usar esses dons, para esse dom, né, para exaltar a Deus e ajudar o seu próximo, né, essa pessoa ela terá que pagar por isso, principalmente no dia do juízo, quando Jesus vir, né, e ele perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez? Ai, Senhor, eu não sabia como usar, eu escondi. Ai, Senhor, eu fiquei com medo de usar. Ai, Senhor, eu usei ele de forma errada. Jesus não quer saber, né? Então, o que vai acontecer? Se você não usar esse dom que Deus te deu para exaltar e glorificar a Deus e ajudar o seu próximo, até o que você tem será tirado e a pessoa herdará a condenação eterna, tá?
Então é muito sério isso, gente. Então toda vez que a gente tiver algo para fazer, que Deus nos pedir para fazer algo, nós devemos fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, mas nós não queremos fazer a vontade de Deus. Então isso é muito sério, gente. E muitas vezes, gente, esses dons que Deus nos dá, esses dons podem transformar a vida de uma outra pessoa, pode levar a comunhão com Deus para a vida de outra pessoa poderá ser salva. Você pode ter em suas mãos a salvação da alma de outras pessoas também. E você não vai querer isso, você não vai querer fazer isso, né? Isso é uma dádiva que Deus nos dá. Os dons de Deus é uma dádiva e nós devemos usá-lo de acordo com as vontades de Deus, com a missão que Deus tem para nós, tá bom? Aqui, gente, eu separei para vocês em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 a 11, que diz o seguinte: E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, gente, você vê, né? É o mesmo Espírito, então é o Espírito Santo de Deus que opera esses dons, essas maravilhas nas pessoas, né? Então, a cada um é concedido um dom. Então, um tem o dom da ciência, outro tem o dom da sabedoria, outro tem o dom das línguas, outro tem o dom de interpretar as línguas, outro tem o dom de cura, outro tem o dom da profecia, outro tem o dom de operar maravilhas na vida dos outros, né? Então, a cada um é operado um dom pelo mesmo Espírito de Deus, tá? Que é concedido àqueles que têm a graça do Senhor Jesus na vida, tá? Então, nós devemos usar esses dons, tá? Muitas vezes as pessoas fazem que nem Esaú. As pessoas, elas vendem esses dons, né, por pratos de lentilha. Então, muitas vezes as pessoas não querem usar os dons que Deus dá por medo, por insegurança, por timidez, né? Muitas pessoas não querem usar os dons de Deus porque acham que outras coisas são muito mais importantes do que os dons de Deus, né? Ou as pessoas usam os dons de Deus de forma totalmente errada, por total ganância e ambição, né, para ganhar coisas do mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Vamos saber utilizar os dons de Deus corretamente, vamos aprender a valorizá-los, tá? Tem pessoas que têm vários dons, tem pessoas que têm um dom só, mas que tem que usá-lo de forma correta e sensata e de acordo com a vontade de Deus, tá? E como nós sabemos a vontade de Deus? Através da comunhão com Deus, através da oração, através do jejum, através da palavra, né, da verdadeira palavra de Deus, tá? Então a gente aprende a ter comunhão com Deus, a gente aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, quando temos aquele tempo com Deus, de buscar a Deus, né, de glorificar o nome de Deus através de uma oração, através de um jejum, através da palavra, da verdadeira palavra de Deus, né? Então nós precisamos, tá, dar valor aos dons que Deus nos concede. Por mais que seja um só, mas valorize esse dom, tá? Use-o de forma correta, de forma sensata e de acordo com a vontade de Deus. Por isso que quando nós formos fazer oração, nós devemos sempre pedir que seja feita sempre a vontade de Deus em nossa vida,
tá? Nós não podemos ficar pedindo as nossas vontades, e sim as vontades de Deus em nossa vida, porque as vontades de Deus são boas, perfeitas e agradáveis, tá bom? E só Deus sabe o que é bom para nós, o que é maravilhoso para a nossa vida, tá? E quando Deus ele coloca uma missão na nossa vida, nós devemos nos esforçar para poder executar essa missão de uma forma que a gente possa glorificar o nome do Senhor Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo, e ajudar e a transformar a vida de outras pessoas através deste dom, tá? Porque daí, se a gente usa os dons de forma certa, nós teremos a nossa recompensa, principalmente herdaremos as coisas maravilhosas que Deus tem para aqueles que são fiéis e que amam a Ele de verdade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima!